Galera, o tema hoje é Era Napoleônica. Para falar da Era Napoleônica, eu vou te dar um contexto do que estava rolando na Europa para a chegada de Napoleão Bonaparte. Nós temos o Iluminismo, o século das luzes, também é conhecido como o século das revoluções. O Iluminismo trouxe a ideia de razão, né? E aí nós temos a Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra, a Revolução Têxtil. Nós tivemos também a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que durou aí longos 10 anos, e Napoleão foi uma pessoa de destaque, né? Foi um general de destaque. Lembrando a Revolução Francesa. Nós tivemos aí, no finalzinho da Revolução Francesa, a morte dos revolucionários. Os líderes jacobinos Danton, Robespierre e Marat morreram no final da Revolução. E quem assume são os girondinos. Lembre-se que os girondinos são os mais moderados e eles tinham aí, eram da classe social burguesa, ok? E nesta época, Napoleão Bonaparte, ele era general lá nas fronteiras e ele impediu a chegada dos países absolutistas que queriam invadir o território da França, Áustria, Prússia, Rússia, e também a Inglaterra. Napoleão Bonaparte, então, com o apoio dos burgueses girondinos, com o apoio do exército, ele vai dar um golpe chamado 18 Brumário. E aí a gente vai dar início à Era Napoleônica. 18 de Brumário. Que mês é esse? 18 de Brumário, vamos te lembrar que durante a Revolução Francesa houve mudança no calendário. E aí o calendário passou a ser chamado de calendário revolucionário. O mês de novembro passou a ser o mês das brumas, o mês brumário, ok? Então é o mês de novembro, o mês brumário. 18 de novembro, portanto, é a chegada de Napoleão Bonaparte. Ele chega através de um golpe e ele vai mudar a história da França, portanto, da Europa e, na real, do mundo. Inclusive, vai influenciar na história do Brasil. Quem é Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele nasceu numa ilha na Córcega, a ilha de Córcega, no mar Mediterrâneo. E Napoleão entrou muito cedo para o exército. Com 19 anos, ele já era tenente, e aos 27 anos ele já era general. Ele vai dominar a Europa por longos 15 anos, e a política dele é expansionista, ele vai tomar território, vai botar o terror lá na Europa. E a Era Napoleônica, então, nós podemos dividir em 3 fases o governo de Napoleão, mas vale a pena te lembrar que a Era Napoleônica, ela não põe fim à Revolução Francesa, e sim marca a consolidação dos anseios, dos desejos, dos ideais burgueses. Lembrando que a Revolução Francesa já foi um movimento burguês, ok? Então, as fases do Napoleão. Nós temos aí a primeira fase, que a gente chama de consulado, que é logo quando ele chega ao poder. Na segunda fase, eu tenho império, quando ele vai fazer um plebiscito e vai se tornar imperador. E a terceira fase é o governo dos 100 dias. Sim, ele vai ficar 100 dias no governo, ok? E agora eu vou te lembrar o que está rolando aqui no consulado. Nós temos como característica desse período a busca pela estabilização do poder na França. Vou te lembrar, são 10 longos anos de revolução, de instabilidade. Então, Napoleão chega querendo estabilizar o poder na França. Caracterizou-se também pela organização administrativa do Estado. Vou te lembrar que estava uma bagunça, sem dúvida nenhuma, jacobinos e girondinos brigando, mudando leis o tempo todo. Aí vem Napoleão e arruma a casa. A fundação do Banco da França também é desse período. A organização do ensino secundário. Aqui é importante dizer que sai do monopólio da igreja a educação e passa, então, para as questões civis. Foi redigido um código civil, aí que a gente vai chamar na sequência de Código de Napoleão Bonaparte. E a assinatura da concordata com a igreja, de acordo com a igreja. O consulado, na questão econômica, Napoleão vai estimular o desenvolvimento comercial, Napoleão vai dar o pontapé inicial para a Revolução Industrial na França.
Ele vai fazer uma nova política tributária. Vou te lembrar que a Revolução Francesa, se você assistir a aula lá atrás, você vai perceber que somente o terceiro estado é que pagava a conta, que pagava impostos. Agora não. Ele fez uma nova política tributária e todo mundo paga impostos. Ele vai combater o desemprego, criando frentes de trabalho em obras públicas, o que vai gerar uma infraestrutura para a França. Ele vai proibir greves e ele vai dinamizar o comércio interno e externo. Importante dizer que nós temos aí o começo da industrialização. Interno, ele vai precisar aí de matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. Externo, da mesma forma, principalmente a questão do mercado consumidor. E, com o apoio da burguesia, Napoleão Bonaparte vai fazer um plebiscito e vai se tornar imperador. O que é um plebiscito? Um plebiscito é uma pergunta direta feita para a população. Nesse caso, Napoleão perguntou: vocês querem que eu seja o novo imperador? E a população disse: sim, queremos. E Napoleão, então, passa para a segunda fase do seu império, que é a fase do Império Napoleônico. Ok? A princípio é isso. Falou, valeu. Falamos na segunda aula sobre o tema, ok? Até!